Olá! Continuando o estudo da parasitologia veterinária, hoje vamos estudar a classe Trematoda, parasitas pertencentes ao filo Plateumintes, por serem achatados, terem um aspecto achatado dorso-ventralmente. Esta classe será estudada nesta aula em seus conceitos básicos, a sua morfologia interna e a morfologia externa. Vamos conhecer. A classe Trematoda é composta por plateumintos em forma de folha de corpo não segmentado. São parasitas com esse aspecto dessa imagem, um aspecto foliáceo, e não possuem segmentação, possuem um corpo único, diferente das tênias, que são formadas por pequenas unidades, que são as proglótides. A classe Trematoda, ela possui uma característica de evolução com relação a outros parasitas, que é o tubo digestivo, o aparelho digestivo com tubo digestivo já presente, porém incompleto. O tubo digestivo ele é formado por boca para captação de alimento, alguns componentes, e esse tubo digestivo ele finaliza em dois sacos cegos, considerados sacos cegos, né, que são os secos. Esses secos não têm interligação com o poro excretor ou com o ânus, portanto, tem boca, mas não tem ânus, é um tubo digestivo incompleto. Outra característica dos trematoides é com relação ao sistema reprodutor, são parasitas hermafroditas, sinônimo, monóicos, quer dizer, possuem aparelho ou sistema reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo e conseguem fazer o processo de reprodução por fecundação e formação de ovos dentro de um mesmo indivíduo. Vamos observar esse vídeo de uma inspeção de fígado em abatedouro, onde observou-se um parasita trematoide. Trata-se de um parasita chamado Fasciola hepática. Percebam a característica de movimentação do parasita. Um parasita com um aspecto foliáceo e não segmentado. Essa é a característica dos trematoides. A classe Trematoda tem mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo. Os parasitas necessitam de um hospedeiro definitivo e obrigatoriamente um hospedeiro intermediário, o ciclo classificado então como heteroxeno. Os endoparasitas dos animais domésticos e humanos de interesse pertencem a uma subclasse que é a subclasse Digínea. Outras subclasses existem na classe Trematoda, porém são relativos a parasitas de anfíbios, répteis, parasitas de vida livre, parasitas de plantas, que não serão estudados na parasitologia veterinária. A subclasse Digínea tem parasitas trematoides que possuem cutícula lisa com escamas ou alguns espinhos quitinosos que podem causar irritação no hospedeiro. E também possuem na característica morfológica duas ventosas, que são órgãos de adesão, de fixação. Essas ventosas têm um formato de taça e não possuem acúlios, assim como os cestoides, a ausência de acúlios. Esta imagem mostra uma fascícula hepática e nesta imagem conseguimos observar a cutícula lisa, brilhante, alguns espinhos na cutícula que servem para auxiliar na adesão e vão causar irritação, reação no hospedeiro. Observamos também as duas ventosas, uma ventosa localizada aqui e outra ventosa localizada aqui nessa região. A região onde se abre essa ventosa sempre é a região ventral, ou seja, a região debaixo do parasita. Vamos conhecer essas ventosas de fixação. As ventosas de fixação da subclasse Digínea se classificam em
ventosa oral e ventosa ventral. Portanto, sempre em número de 2. Existem 2 ventosas para cada parasita. A ventosa oral, ela está localizada ao redor do orifício oral, na cabeça do parasita. E a ventosa ventral tem um sinônimo, também é chamada de acetábulo. Ela determina onde é a região ventral do parasita e está sempre localizada próximo à ventosa oral. Essas ventosas, elas têm um sistema muscular de adesão e fixação no hospedeiro. Existe uma exceção com relação à localização das ventosas. É o parasita chamado Paramphystomum cervi. A ventosa ventral ou acetábulo do Paramphystomum se localiza na extremidade posterior. E nos demais parasitas, a ventosa ventral sempre está localizada próximo à ventosa oral. Com relação à morfologia interna dos parasitas trematoides, falando da descrição do tubo digestivo. O tubo digestivo é incompleto, como já comentamos. Esses parasitas possuem boca e não possuem ânus. O tubo digestivo ele inicia no orifício oral, que é circundado pela ventosa oral, é composto por faringe, esôfago e 2 ramos intestinais, que são os cecos. Este é o tubo digestivo dos trematóides. Sistema digestivo do trematóide, então, o orifício oral circundado pela ventosa oral, local onde faz-se a absorção de alimento, faringe, esôfago e os 2 sacos cecais, com fundo fechado, sem ligação com o ânus. Outra imagem real, onde conseguimos observar nesse parasita trematóide perfeitamente o tubo digestivo. Aqui temos a ventosa oral, observamos essa ventosa oral, seguida já de faringe, esôfago e os 2 sacos cecais sem ligação. Terminam sem ligação. Então, o tubo digestivo, portanto, incompleto. Seguindo o estudo da morfologia interna, nos perguntamos se não existe um aparelho digestivo completo, como ocorre a excreção? A excreção dos trematóides ocorre pelas chamadas células em flama. As células em flama são conjuntos de células interligados dispostos no parênquima que fazem a absorção dos metabólitos do parasita, das excreções do parasita e são todas interligadas ao poro excretor, também chamado de vesícula excretora. Então, são células localizadas no parênquima que vão coletar as excreções, levar aos tubos coletores e dos tubos coletores vai para o poro excretor. Este é o sistema excretor. Com relação ao sistema nervoso, o sistema nervoso dos trematóides é composto por 2 gânglios principais, 2 gânglios nervosos principais, localizados na extremidade anterior, e de cada um desses gânglios partem 3 nervos para a extremidade anterior e 3 nervos principais para a extremidade posterior. Existem também alguns cordões nervosos longitudinais e transversos que fazem todo o processo de sensibilidade e inervação deste parasita. O sistema reprodutor. O sistema reprodutor existe no trematóide de forma hermafrodita, ou seja, macho e fêmea no mesmo indivíduo. Cada parasita possui 2 testículos e possui um ovário, localizado aqui.
2 testículos e um ovário. Existe um parasita trematóide que não é monóico, não é hermafrodita. É o parasita chamado esquistossoma, aquele causador da esquistossomose. Vamos estudá-lo ao final deste módulo. O órgão copulador, o órgão de encontro do gameta masculino e do gameta feminino, chama-se bolsa de cirro e está localizado aqui. É o local onde os gametas se encontram e ocorre a fecundação e a formação do ovo. O ovário secreta um gameta feminino pré-formado, este gameta feminino segue para a bolsa de cirro e os testículos secretam ao mesmo tempo o gameta masculino. Esses gametas vão sofrer o processo de encontro e fecundação e formarão os ovos. Os ovos, após estarem maduros e prontos para serem eliminados no ambiente, vão sair pelo poro genital, aqui nesta imagem chamado de átrio genital. Este poro genital, localizado muito próximo à ventosa ventral, mas não é a mesma coisa, este poro será o eliminador dos ovos. Os ovos dos trematóides, eles são ovos não embrionados. Eles fazem o embrionamento ou a formação da próxima fase do ciclo biológico fora do hospedeiro. Quando falamos dos trematóides, há a necessidade de entendermos as formas do ciclo biológico de um trematóide. Todos os trematóides dos animais domésticos contêm uma sequência de evolução do ciclo biológico com formas específicas e nomes específicos para essas formas. Vamos conhecê-las agora. São 6 formas do ciclo biológico. Um parasita adulto elimina um ovo não embrionado no ambiente. Este ovo, após um período de tempo, vai sofrer o embrionamento e formar o miracídio. O miracídio sai do ovo, vai procurar um hospedeiro intermediário, formar o esporocisto. O esporocisto, dentro dele, existe a germinação das chamadas rédeas. Quando as rédeas estão prontas, elas liberam as cercárias, e as cercárias são unidades móveis, flageladas, que vão fazer o encistamento ou a forma contaminante, que são as metacercárias. Repetindo, apenas para conhecimento, cada parasita estaremos conversando sobre todas essas formas do ciclo biológico. Ovo não embrionado, miracídio, esporocisto, rédeas, cercárias e metacercárias. Falando aí visualmente ou observando, a primeira forma do ciclo biológico é este ovo. Este ovo dos trematóides não é embrionado. Dentro dele existe uma massa de material genético que sai do parasita após a fecundação, sai esse ovo do parasita no ambiente. Estando no ambiente, ocorrerá o embrionamento. O ovo observado em microscopia tem um aspecto bem peculiar, que é o chamado opérculo lenticular. É o local da eclosão, é o local da ruptura do ovo no momento em que o miracídio estiver pronto para sair. Este é o opérculo lenticular característico dos ovos dos trematóides. Vamos observar todas essas formas do ciclo biológico para conhecê-las. O miracídio, vamos ver esse vídeo. Esse vídeo mostra um ovo que no ambiente ou experimentalmente sofreu o embrionamento e formou dentro dele o miracídio. Miracídio se formando. Quando o miracídio está pronto
para sair do ovo, faz a ruptura do chamado opérculo lenticular. Olha o miracídio pronto. O miracídio, ele possui vários pequenos cílios ao redor da sua membrana, cílios vibráteis, e o miracídio é extremamente móvel, afinal é a forma do ciclo biológico que tem que procurar um hospedeiro intermediário para continuar o seu ciclo. Quando o miracídio encontra um hospedeiro intermediário, vai penetrar nesse hospedeiro e formar esta unidade germinativa, que é o esporocisto. O esporocisto, ele germina dentro do hospedeiro e forma dentro deles várias unidades chamadas rédeas. Essa imagem mostra um esporocisto dentro do hospedeiro intermediário, já começando a formação das rédeas. A partir do momento em que ele está repleto, cheio dessas unidades que são as rédeas, esse esporocisto vai se romper e vai liberar as rédeas. Um esporocisto desses pode germinar até 20 rédeas. A rédea saiu de dentro do esporocisto. E a rédea também é uma unidade germinativa e a próxima etapa do ciclo biológico. É a unidade que faz a germinação das cercárias. Vejam as cercárias se formando dentro da rédea. A cercária, ela tem uma cabeça e uma cauda vibrátil para movimentação. A cercária também é extremamente móvel. Portanto, a rédea, ela nasce dentro do esporocisto, até 20 rédeas podem sair de um único esporocisto, e uma rédea é capaz de formar até 20 cercárias. A cercária é esta forma que se assemelha aí a um espermatozoide, né? Uma unidade com material genético e uma cauda extremamente móvel. Portanto, a cercária é uma forma do ciclo biológico dos trematóides que é móvel, tem capacidade de movimentação. E em alguns parasitas faz até mesmo penetração ativa na pele do hospedeiro. A cercária faz o encistamento para se tornar a forma contaminante. Ela evolui para metacercária. Então, aquela cercária, a partir do momento em que encontra um objeto sólido, uma planta, uma estrutura sólida para fazer o seu encistamento, segrega esta membrana de proteção e fica ali, aguardando o hospedeiro definitivo fazer a ingestão da metacercária. Estas são as formas do ciclo biológico dos trematóides. A classificação taxonômica dos trematóides. Os trematóides pertencem ao filo Plateumintes, classe Trematoda, subclasse Digínea são os trematóides de interesse em animais domésticos. Existem algumas famílias, 4 famílias no total. A família Faciulidae, onde estudamos o parasita Faciola hepática. A família Paramphystomatidae, onde estudamos o parasita Paramphistomum cervi. A família Dicrocoelidae, onde estudamos o parasita Eurythrema pancreaticum e o parasita Dicrocoelium dendriticum. E a família Schistosomatidae, onde estudamos o gênero Schistosoma mansoni.